Antes de morrer, Einstein fez um pedido. Ele queria ser cremado para que o seu corpo não fosse estudado nem roubado e para evitar idolatrias. Um homem que ganhou o prêmio Nobel, autor da teoria da relatividade é igual a mc ao quadrado, ele teria os pedidos pós-mortem dele atendidos, certo? Óbvio que não, senão eu não estaria fazendo esse vídeo. Meu nome é Marília e hoje eu vou falar sobre a saga bizarra do cérebro de Einstein. Albert Einstein nasceu na Alemanha em 1879 e morreu aos 76 anos de idade nos Estados Unidos, no Hospital Princeton, no dia 18 de abril de 1955. O dia final da vida de Einstein foi o dia de início da carreira solo do cérebro dele, quando o patologista em turno, na hora da morte dele, resolveu tirar o cérebro antes da cremação. O nome do homem era Thomas Harvey. Ele não era especialista em cérebros, mas ele queria tentar resolver a pergunta que todos estavam fazendo. Afinal, o que torna Einstein um gênio? Na verdade, a desculpa oficial dele na época foi que o hospital, ele acreditava que tinha autorização para fazer a autópsia do corpo do Einstein e ele assumiu que iam estudar o cérebro. Contudo, só demorou alguns dias para descobrirem que era mentira. Só que quando descobriram, Harvey já tinha conseguido a permissão de Hans Einstein, filho do Albert, para fazer os estudos no cérebro, com a condição de só fazer os estudos em nome, em prol da ciência. Não demorou muito tempo para Harvey ser demitido do hospital de Princeton porque ele simplesmente não queria compartilhar o tesouro com o hospital. Por isso, ele pegou o cérebro, levou para a Universidade da Pensilvânia, onde ele foi fotografado em diversos ângulos com todos os detalhes. Depois levou para um hospital lá na Filadélfia, onde ele dissecou o cérebro em 240 pedaços. Aí ele colocou em 2 potes com conservantes especiais e guardou no sótão dele. Na época, Harvey trabalhava e aí usava todas as horas vagas para ficar estudando o cérebro do Einstein. Abreviando um pouco a história, a mulher do Harvey não gostou da situação. Chegou depois de uma briga, ela disse que ia jogar tudo fora, quase jogou tudo fora, o Harvey pegou tudo e se mudou sozinho, ele e cérebro, pro Kansas. Cérebro, aliás, dentro de um cooler de cerveja. Depois, Harvey e o companheiro cérebro dele se mudaram de novo, agora para o Missouri, e ele aproveitava os pedaços dissecados para estudar medicina. Mas não adiantou muita coisa, porque em 1988 ele teve que fazer um exame de competência de 3 dias e foi reprovado. Ele perdeu a licença médica dele nesse dia. Nisso, só para pontuar aqui, já eram 33 anos de história de Harvey e cérebro de Einstein. Agora, sem licença médica, Harvey voltou para o Kansas, só que para uma outra cidade para trabalhar em uma fábrica de plástico. Agora, nas horas vagas dele, ele não simplesmente estudava o cérebro, como também saía para beber no bar. Nas idas e vindas do bar, ele ficou amigo de um poeta americano famoso chamado Burroughs. A relação deles era basicamente Burroughs falando mal da vida e poesias e tudo mais, e o Harvey falando sobre os estudos do cérebro, falando que tinha mandado uns pedacinhos já para outros cientistas interessados fazerem pesquisas ao redor do mundo. Infelizmente, Burroughs se tornou o símbolo de tudo que Einstein não queria, porque ele saía por aí falando assim, a 4 ventos, que ele podia ter um pedaço do cérebro de Einstein assim que ele quisesse. Enfim, desde o século passado foram feitas diversas pesquisas baseadas nesses pedacinhos dissecados do cérebro do Einstein. As descobertas foram várias. Descobriram que, ao contrário das células cerebrais de seres humanos comuns, as células cerebrais de Einstein não se deterioravam mesmo ele tendo morrido com 76 anos de idade. Também descobriram que ele tinha uma conexão mais forte do que o normal entre o polo direito e o polo esquerdo do cérebro. Outros pesquisadores descobriram que ele tinha mais neurônios que o normal. Além de mais neurônios, outros pesquisadores descobriram que ele tinha essa substância que aumentava a transmissão entre os neurônios. Então, além de mais neurônios, os neurônios ele ligavam melhor do que as outras pessoas. Com essas descobertas, parece que a obsessão do Harvey valeu a pena, certo? Novamente, errado. A maioria desses estudos tem a credibilidade científica altamente questionada porque eles foram feitos baseados em tipo uns 3 centímetros quadrados de cérebro.
assumindo que era tudo do mesmo jeito, aqueles 3 centímetros era tudo. Depois de perder emprego, perder mulher, ficar mudando de um lado pro outro, de uma casa e morar num apartamento em cima de um bar, enfim, bem pequenininho, que era o que ele conseguia pagar, Harvey finalmente desistiu da obsessão com o cérebro do Einstein. Ele então resolveu devolver o cérebro de volta para a família do Einstein e falou com a neta dele, Evelyn. Só que ela, não quero não, obrigada. Enfim, depois de 40 anos de roubo de cérebro, ele acabou doando os restos dissecados que tinham com ele para a Universidade de Princeton. Hoje em dia, o centro do cérebro está lá e o resto está em centros de pesquisas neurológicas. Há quem defenda Harvey porque dizem que hoje em dia, talvez agora com vários pedaços do cérebro, seja possível fazer pesquisas com mais credibilidade. Questão é que os desejos do Einstein não foram cumpridos porque os restos do corpo dele passaram dezenas de anos como tudo que ele não queria, em vez de uma fonte de ciência, um símbolo pop. Aliás, interessante falar que Harvey não só tirou o cérebro do Einstein, mas também tirou os olhos dele e doou para Henry Abrams, que era o oftalmologista pessoal de Einstein, mas aí é outra saga não menos louca que pode ser tema de outro vídeo. Dizem até que Harvey removeu o cérebro de Einstein a pedido do mentor dele, Harry Zimmerman, que era o médico pessoal de Albert Einstein. Também tem outra versão que fala que ele foi inspirado por Oscar Vogt, que é famoso por ter removido o cérebro de ninguém menos que Lenin. Mas esses fatos nunca foram confirmados e provavelmente nunca serão, porque Harvey faleceu em 2007 e, em vez de deixar respostas, deixou apenas perguntas para trás. Se você quiser saber mais sobre os olhos de Einstein ou sobre algum outro aspecto da vida ou da morte dele, comenta aqui embaixo também. Diz pra gente se você conhece alguma outra saga que seja interessante a gente falar aqui no canal. Seus comentários são muito bem-vindos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de curtir este vídeo. Um beijo, curiosos, até a próxima!